Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Como eu sempre falo, é um prazer ter você aqui comigo. Nesse devocional que nós fazemos aqui na semana, diariamente, eu peço a você que curta, compartilhe e se inscreva também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por motivo de correria, irmãos, trabalho, muita coisa, nós não gravamos esses 2 dias, mas os irmãos sabem que a vida de um trabalhador não é fácil, né, amados? E hoje, essa série, nós vamos abordar o tema: quem é Deus? Quem é Deus para você? Já parou para pensar? Quem é Deus para você? Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Cada um formaliza ou faz na sua cabeça como acha que é, né? Você tem um jeito de pensar quem é Deus. Uns falam que Ele é todo-poderoso, que Ele é o tudo. Mas quem é Deus? Você parou para pensar nisso? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Aquele que nós falamos, aquele que nós pregamos, aquele que nós bendizemos, aquele que opera e faz. Lembrando que a Bíblia, a Sagrada Escritura, só revela aquilo que Ele quis ser revelado para nós. Ele só se mostrou aquilo que Ele quis mostrar para a gente, para nós cristãos, nós que adoramos ao Senhor, que andamos em espírito e em verdade, que buscamos a face do Senhor. E Ele só se revelou aquilo que Ele quis. A Bíblia Sagrada é tudo isso. Ele só se revelou aquilo que Ele quis. Então Ele é muito maior do que Ele se mostrou ser, quem Ele é. O texto base de hoje, irmãos, está em Gênesis 1, versículo 1. E esse episódio 1 tem um tema: Deus, o Criador de todas as coisas. Em Gênesis 1, versículo 1 fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis 1, no versículo 1. Nós sabemos que Gênesis foi escrito por Moisés, em que Deus se revelou a ele, né, para escrever as escrituras. Nós sabemos que existe um Deus maior que tudo isso. Nós sabemos que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que tudo que Ele faz é bom, perfeito, agradável, como eu sempre falo. Você já parou para pensar ou para ver o mundo, as coisas ao seu redor? Você já parou para pensar ou para olhar, para observar, no caso, que a árvore, a matéria que é a terra, a areia, a pedra, o solo, tudo foi alguém que criou? Você já parou para pensar que esse alguém que está do seu lado, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu ente querido, teve alguém que criou? Nós não viemos de uma ameba, de uma construção molecular, não. Nós viemos de alguém que formou tudo isso. Nós sabemos que o Senhor que criou tudo isso é um Deus todo-poderoso, em que Ele tem um poder muito grande. É um alguém muito, muito forte. E em Salmos 19, no versículo 1, fala assim: que Deus criou o universo, né? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de sua mão. Nós sabemos aqui, irmãos, que, como nós temos falado, você parou para imaginar o firmamento, as obras de sua mão? Então é um Deus. Ou vamos para o mar, vemos lá aquele mundaréu de água, sabemos que alguém criou, que não veio de um nada. Nós olhamos para os animais marinhos, também vimos que alguém que criou. Olhamos para a areia da praia, também tem alguém que criou. Os céus,
as constelações, a lua, o sol, a nuvem. Não é uma matéria química, uma função de fatores que criou tudo isso. Mesmo se tivesse a função de fatores, alguém que criou essas funções de fatores. Tudo isso foi alguém que criou, alguém muito, muito grande. Alguém muito grande, muito maior. Não é igual que alguns pensam que um arquiteto, não. Que é alguém muito... É um Deus muito grande, um Deus muito forte, é um Deus poderoso, alguém que tem muito poder de fazer isso. Em Gênesis 1, 27 fala assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então nós sabemos que Deus criou o ser humano e a sua imagem, ele criou tudo isso. Nós vemos em Gênesis que é bom que nós façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, além de tudo, existe a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos isso na Bíblia inteira, em que tem a construção de tudo. E a construção de tudo se baseia em 3 pessoas distintas, em que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, em que nós vemos que a obra que ele começou, ele é fiel em cumprir sim em nossas vidas, ele é fiel em cumprir tudo que nós fazemos, ele é fiel para acontecer tudo aquilo que ele quer que aconteça, e aquilo que nós desejamos, se for da vontade dele, vai acontecer também. E nós sabemos tudo isso. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem. Mas ele é corpo, ele é carne, ele é ossos, ele tem pele, não estamos falando de uma construção orgânica, né, um corpo orgânico. Estou falando que ele criou dentro de nós algo que ele, como fala lá, ele criou o homem do barro, ele fez o homem, modelou o homem do barro, tirou ali tudo que ele não fez o homem só no falar. Ele fez o homem de uma construção toda ali, pegou o barro, preparou o barro, modelou um homem em si, viu que estava ali com toda a sua perfeição, característica, tudo que ele quis. Ele soprou dentro daquele homem o fôlego de vida nas suas narinas, então houve vida. Então a construção do homem é corpo, alma e espírito, a tricotomia. E nós entendemos tudo isso. Tem muitas pessoas que não vão entender a grandeza de Deus, tudo bem e não tudo bem, porque nós sabemos que existe um Deus. E a pessoa talvez está vivendo num mundo de ilusão, que não quer acreditar, que não existe um Deus para tudo isso, que ele fala assim que a fé é só acreditar nela mesmo. Não, nós temos que acreditar em um Deus todo-poderoso que tudo pode fazer. Nós não viemos de uma meba, de uma construção, viemos de um Deus. Colossenses 1, no versículo 17, fala assim: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele criou o homem, ele formalizou o homem, ele criou a matéria, ele criou o ar, ele criou tudo que você possa imaginar. Ele fez tudo isso. Quando o homem ali quis ser mais do que alguma coisa, ele já falou assim: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses, no capítulo 1, versículo 17. Então, antes de tudo acontecer, ele já tinha criado, ele já sabia de tudo, ele já tinha formalizado tudo, ele já tinha visto a longo prazo tudo que vai acontecer, ele sabe de tudo. Nós tentamos entender, tentamos manipular o tempo, não conseguimos, porque tudo o Senhor sabe. Nós colocamos só toda a ação, uma reação, porque nós sabemos todas as nossas escolhas determinam uma consequência. E qual consequência que você quer para a sua vida? Só você vai saber. Então não depende de Deus só isso.
As escolhas que você faz refletem na sua vida. É a lei de semeadura. Plantou, colheu. E a criação revela quem é Deus. Em Romanos 1, no versículo 20, fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amados, porque o Senhor, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são para isso indesculpáveis. O Senhor, Ele sabe de tudo. O Senhor é a origem de tudo. Ele é o DNA de tudo praticamente. Ele é o criador de todas as coisas. E nós sabemos. E esse Deus Todo-Poderoso, mas Deus tem que ser temível. Não, Ele é justo. Nosso Deus é justo. Ele é para advogar nossa causa, mas também Ele traz condenação, porque você está fazendo de errado, não é Ele que está fazendo. Ele não é um Deus perverso. Não, Ele é um Deus que ama a sua criação. Nós somos criação dele, não adianta. Somos criados, feita a formosura dele. Então não adianta nós falarmos que ele não está vendo por nós. Deus é a origem de tudo o que existe. Toda a criação aponta a sua grandeza, poder e sabedoria. Então tudo, o nosso DNA, a nossa vida, vem dele. Então nós somos criação, somos formosura dele, temos o DNA, tudo que vem dele, tá bom? Esse foi o devocional de hoje, irmãos. Amanhã nós estamos indo para o episódio 2. Peço a você que curta, compartilhe e se inscreva também nesse devocional que nós fazemos aqui, que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E continue buscando, perseverando na presença do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Graça e paz, Deus abençoe. Tchau. Fui.